Olá, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do livro do Apocalipse. O nosso estudo a respeito do Deus Espírito Santo, né? A gente fez 54 lives do estudo do Apocalipse, ficou na minha mente, né? 54 lives, se você não assistiu, assista, tá? Fizemos aqui um estudo sobre o livro do Apocalipse. E essa é a nossa 15ª live, né, que nós vamos estar falando a respeito do Espírito Santo. E na live anterior nós falamos a respeito do fruto do amor, e hoje nós vamos estar falando a respeito do fruto da alegria. Lembrando que cada um dos 9 frutos do Espírito Santo é muito vasto, né, para a gente estudar. Graças a Deus, né, é muito vasto, né, o pasto ele é muito grande para a gente poder se alimentar. Então, com certeza, vai ter muitas coisas que não vai dar pra gente falar aqui a respeito de cada um dos frutos, tá? Vai ter muitas coisas, porque eu quero usar uma live para falar a respeito de cada um dos frutos, tá? E hoje, eu quero já pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, lá na primeira carta de Pedro, lá em 1 Pedro, lá no capítulo 1, né? A Bíblia fala a respeito do fruto do Espírito Santo, que é o fruto da alegria. Você encontra isso na Bíblia lá em Gálatas, né? No capítulo 5, você vai ver ali as obras da carne e o fruto do Espírito. E a Bíblia fala do amor, e o segundo é a alegria, né? A alegria espiritual, a alegria que vem do Senhor. E aqui o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, está falando com a igreja. Eu quero ler com você, ó, 1 Pedro 1, vamos ler o versículo 6, ó, 6, 7, 8. Diz assim, ó: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha isso. Eu não vou ler todo o contexto com você, mas a alegria espiritual, ela tem a ver com a vitória. Não uma alegria, o fruto do Espírito Santo como alegria, não uma alegria quando nós recebemos alguma coisa. Quando a gente recebe uma bênção, quando a gente alcança o milagre de Deus, não é essa alegria. Essa alegria é uma alegria exterior. A alegria como fruto do Espírito Santo, ela é resultado de vitória. Ela é resultado de provação da fé. Não tem a ver com vitória que nós recebemos, mas tem a ver com a vitória da nossa fé. Um cristão que ele não agrada a Deus com a sua fé, que ele não honra a Deus com a sua vida, ele não vai ter a alegria do Espírito Santo. Ele não vai ter o fruto da alegria dentro dele. E essa alegria, como está escrito aqui ainda, vamos ler o versículo 8, ó. Fala na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais. No uau, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Gente, a alegria do fruto do Espírito Santo é muito maior do que quando nós temos a alegria de uma vitória. É muito maior. A alegria do fruto do Espírito Santo, ela é indizível, ou seja, por mais que a gente fale, não dá para explicar como é essa alegria. É diferente. É maravilhoso quando a gente se alegra, quando a gente alcança uma vitória, isso é muito bom. Quando a pessoa alcança um milagre, quando a pessoa tem uma vitória, isso é maravilhoso. Agora, a alegria como fruto do Espírito Santo, ela é indizível, ela é cheia de glória. É uma alegria que não é o resultado de vitórias que nós temos quando nós alcançamos alguma promessa do Senhor. É uma alegria que o Espírito Santo coloca dentro de nós quando nós honramos ao Senhor com a nossa vida, com a nossa fé. Honrar a Deus com a nossa fé não é usar a fé para alcançar um emprego, um milagre, uma cura, não é isso. Usar a nossa fé, honrar a Deus com a nossa vida para termos essa alegria aqui, é uma vida de fidelidade, uma vida de comunhão. Como eu li com você no versículo 6, né? Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, essa alegria espiritual, ela é o resultado de passarmos por angústias e tristezas por causa do nome de Jesus. Por causa da nossa fidelidade para com Ele, não por causa de vitória que nós precisamos. Não por causa de orarmos pela família, porque alguém se liberte, alcançarmos uma cura, alguma bênção na vida financeira ou vida sentimental, não. Isso também é uma alegria. Mas o fruto do Espírito Santo é muito superior a tudo isso.
Essa alegria ela é permanente no coração do cristão. E ela não depende de vitórias. Ela não depende de vitórias. Ela não depende de pão. Ela não depende da pessoa estar bem, da pessoa estar saúde ou doente, ou a pessoa tem dinheiro ou não. Essa alegria não depende de nada disso. A alegria do ser humano natural, ela depende de tudo isso. A alegria natural do cristão ou do ser humano, ela depende se a pessoa está com saudável, ela está alegre. Se ela ficar doente, ela fica triste. Se ela tem dinheiro, ela está alegre. Se ela não tem, ela fica triste. Se está tudo bem na família, ela está alegre. Se não está, ela fica triste. Essa alegria é natural. E infelizmente, uma boa parte dos cristãos só tem a alegria natural. Não tem a alegria do Espírito como fruto dele, que não depende de absolutamente nada, né? Ainda, Romanos capítulo 14. Depois você deve examinar cada um desses versículos, tá? Romanos capítulo 14. Abra lá comigo. Eu vou ler com vocês lá o versículo de número 17. O fruto do Espírito Santo da alegria é o resultado de uma comunhão, né? De uma intimidade. Não de uma comunhão para alcançarmos alguma coisa, mas uma intimidade, uma vida profunda para com o Senhor, né? Ó, Romanos 14, verso 17, diz assim, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha isso. O reino de Deus, eu não vou abordar justiça hoje, não vou abordar paz, mas o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, não é comida e nem bebida. Ou seja, não é nada que nós precisamos nessa terra, nada. Não é alimento, não é o reino de Deus dentro de nós, não significa sermos ricos financeiramente falando. Não significa ter uma boa casa, não significa ter uma família, ter um bom casamento, não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é justiça, dentro de nós é sermos justificados, não vou abordar isso, é paz e é alegria no Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo, gente, é o que sustenta um cristão. Essa alegria não depende de absolutamente nada. O cristão que ele tem um fruto da alegria dentro dele, as pessoas não entendem. Porque tá tudo errado para quem olha de fora fala, tá tudo errado para essa pessoa, ela tá feliz. Tá tudo ao contrário, tá feliz. Aquela pessoa acabou de ser humilhada, ela tá sorrindo. Aquela pessoa acabou de ser pisada, ela está sorrindo, porque ela tem um fruto da alegria dentro dela. Agora, quem não tem um fruto da alegria, depende das circunstâncias. Depende. A pessoa fica alegre quando tudo dá certo. Quando não dá, tudo ali desaparece para ela. Aquela alegria humana, alegria natural vai embora. Porque, como eu disse a respeito do amor, cada um dos frutos do Espírito Santo, o ser humano também produz. Só que não é o fruto do Espírito Santo, é o fruto natural do ser humano. O ser humano também tem um amor natural. O amor de homem, de mulher, de pai, de mãe, de filho. Existe também a alegria humana. A alegria humana que o próprio ser humano se proporciona. O próprio ser humano se dedica a ter alegria quando compra alguma coisa, quando alcança alguma vitória. Mas a primeira dificuldade que aquela pessoa vai ter com o inferno, com o mal apertando contra ela, aquela alegria dela já desaparece. O reino de Deus tem que estar dentro de nós. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Ainda, eu quero ler com vocês uma palavra que está lá em Isaías. Vamos ler primeiro Isaías capítulo 55. Existem muitas palavras, tá, que falam a respeito da alegria. Eu separei aqui apenas algumas, né? Estava meditando, acho que foi que dia? Hoje é sexta, foi quarta-feira. Quarta-feira eu estava meditando aqui, que eu não pude fazer a live, mas quarta-feira eu estava meditando. E tem muita palavra que fala a respeito da alegria do Espírito Santo. Ó, preste bem atenção. Isaías capítulo 55. É muito bom também depois você ler todo o capítulo, tá, gente? Muito bom. Ó, lá no versículo 12. Isaías 55, verso 12 diz assim, ó. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palma. Aí Deus fala, verso 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Ó, é que eu não vou ler todo o capítulo aqui com você, porque é por causa do nosso tempo. Mas é bom você examinar. A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso, que tudo é promessa de renovo de Deus. Só que a Bíblia fala no versículo 12, vocês sairão com alegria, em paz vocês serão guiados.
E os montes vão romper em cântico diante de vocês, a terra, como ali no versículo 13, né? O espinheiro crescerá o cipreste, né? E em lugar da sarça crescerá a murta, isto será glória. Ou seja, tudo na frente da pessoa é transformado, tudo. Você tem que entender isso. Quando a pessoa tem um fruto da alegria dentro dela, ela pisa numa terra seca e aquela terra seca ela é transformada. A vida em frente daquela pessoa vai florescendo por causa do fruto da alegria que está dentro dela. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito precioso. Muito precioso. É bom você ler o capítulo inteiro depois. Aonde você vai examinar cada um dos versículos aqui. Onde a Bíblia manda a gente buscar o Senhor quando está perto. Aonde o Senhor fala que no versículo 1 do capítulo 55, né? Todos os que têm de sede, vinde às águas. Essas águas é a palavra de Deus, é o rio de vida do Senhor Jesus, que é a palavra. E vós, os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Tudo isso aqui fala sobre a alegria espiritual, sobre o prazer que o Senhor Deus tem para dar para nós. Só que alguém fala, isso aqui é só no céu, né? Não, isso aqui já começa aqui nessa terra. Aí de todos os versículos que eu não vou ler com você aqui, que você deve ler o capítulo 55, aí Deus ele fala no verso 12, vamos ler de novo, ó. Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. E no verso 13, Deus fala que o pomar, o deserto vai se transformar, o espinheiro vai se transformar vai crescer uma árvore no lugar dele, quer dizer, tudo vai florescer. A gente tem que entender isso, gente. O fruto do Espírito Santo da alegria é um fruto de renovação. É um fruto que renova tudo, vai renovando tudo. É como uma chuva que cai numa terra seca. Você pega lá o Nordeste, um lugar que não chove há meses, e começa a chover lá constantemente. Ali vai florescer um monte de vida. Assim é o fruto da alegria. O fruto da alegria é vida. Ele vai florescendo tudo. A pessoa que ela recebe o fruto da alegria dentro dela, tudo na vida dela vai florescendo. E o contrário da alegria é tristeza. A pessoa que ela tem tristeza profunda no coração dela, tudo na vida dela vai morrendo. A tristeza do mundo produz morte. Eu vou ler isso para você daqui a pouco. A tristeza do mundo, ela produz morte, vai matando tudo na vida da pessoa. A pessoa que ela tem um coração cheio de tristeza, tudo na vida dela morre. Tudo na vida dela morre. O contrário da alegria. A pessoa que tem um fruto, só que não é alegria humana, não é alegria natural. É a alegria do Espírito Santo. É resultado do batismo com o Espírito Santo, da pessoa receber o Espírito Santo. E da pessoa ter uma comunhão com o Espírito Santo, andar em fidelidade com Ele, em obediência, em disciplina, em amor, em perseverança de oração, na palavra para a vida inteira. E ali o Espírito de Deus vai colocar dentro da pessoa o fruto dele da alegria. E ali tudo vai florescendo. Tudo vai florescendo, vai dando vida, né, a respeito de todas as coisas, tudo vai dando vida, né? É um fruto de vida, que vai dando vida para todas as áreas e aonde a pessoa vai. Ainda, Isaías capítulo 12, vai lá, Isaías capítulo 12, eu quero ler com vocês, acho que o versículo 3, ó. Isaías 12, verso 3, a Bíblia diz assim, ó. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Olha isso, gente. Vós, com alegria, tirarei a água das fontes da salvação. Eu preguei essa palavra aqui no estudo do Apocalipse, falando do reino milenar do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Mas essa palavra também é para nós hoje. Preste bem atenção, Isaías capítulo 12, versículo 3. Para quem está chegando agora, hoje é a live que a gente está falando sobre o fruto da alegria, tá? Verso 3, ó. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, igreja. As fontes da salvação é a palavra de Deus. As fontes da salvação. E a Bíblia diz que eu só consigo tirar água dessas fontes aqui da salvação, que é a palavra, com alegria. Vós com alegria desfrutareis das fontes da salvação, tirareis água dela. Tudo que o mal quer é afundar a gente em tristeza e amargura e revolta. Tudo que o mal quer é isso. Tudo que o mal quer é que o nosso coração viva triste. Poxa, acabei de sair da igreja tão feliz, da reunião, cheguei em casa, me deu uma tristeza, o fulano, o beltrano, o ciclano. É tudo que o mal quer. A Bíblia diz que o diabo, ele arma ciladas. A Bíblia fala sobre as ciladas do maligno. O diabo quer roubar a semente que o Espírito Santo planta. Ele quer roubar. Ele quer tirar. Ele veio para isso.
Ele veio para roubar, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele quer remover toda a semente de alegria. A Bíblia diz que é com alegria que a gente tira a água das fontes da salvação, é com alegria, com prazer. É servindo a Deus com alegria, mas não é uma alegria humana, é uma alegria que vem do Espírito Santo. Nós temos que começar a servir a Deus com a nossa alegria. Eu tenho que colocar alegria em Deus, até o ponto que o Espírito Santo me dê a alegria dele. Eu tenho que entender isso. Eu não falei isso no fruto passado, né, que foi do amor. Todo fruto que eu quero colher, eu tenho que plantá-lo. Se eu quero o fruto do amor, nós precisamos de todos. Se eu quero que o Espírito Santo coloque o amor dentro do meu coração, eu tenho que dar o meu amor para ele. Se eu quero que o Espírito Santo me dê a alegria dele, eu tenho que dar a minha alegria para ele. Eu tenho que me alegrar nele. Eu tenho que me encher, eu tenho que me alegrar em ir à casa do Senhor, como o rei Davi disse. Eu não posso ficar indo para a igreja desanimado, triste. Não posso sair de casa para ir para a igreja aborrecido, revoltado, porque eu perdi alguma coisa, porque alguém foi usado para poder me perturbar. Não, eu tenho que ir com alegria, eu tenho que ir firmado nisso. Aí a partir do momento que Deus vê, que o Espírito Santo vê que a pessoa está firme naquele propósito, ele vai e dá a alegria dele para ela. Você tem que entender isso, igual amanhã, domingo. O mal, ele quer que amanhã você vai para a igreja sem alegria, sem amor, pensando num monte de problema, triste, usar alguém para te perturbar. Aí você chega amanhã na igreja sem alegria. Como é que você vai receber a alegria dele se você não semeia? Como é que eu vou receber um fruto se eu não planto ele diante de Deus? E fica esperando, Deus me alegra. Não, alegre-se você, se alegre no Senhor. A Bíblia fala um monte de passagem, como eu disse para você, tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre alegria. Eu tenho que me alegrar no Senhor. Eu tenho que me alegrar nele. Mesmo antes dele me dar a alegria dele, eu tenho que me alegrar nele. Ah, mas eu não tenho nada. É mentira isso. Todos nós temos a vida. Todos nós temos. Um amor, o coração para dar para Deus, isso tem que ser com alegria. O louvor para dar para Deus, isso tem que ser alegria. O culto para dar para Deus, isso tudo tem que ser com alegria. E é com alegria que a gente tira a água das fontes da salvação. Não adianta ficar indo para a vida inteira triste, tá? Para a igreja triste, não adianta nada. Não adianta ficar a vida inteira triste, lendo a Bíblia triste, orando triste. Não, você tem que se alegrar. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo, ele fala assim, aprendi a viver contente, né? Tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado, tenho experiência de fartura, como de escassez, de tudo, em todas as circunstâncias eu tenho experiência. Mas Paulo falou, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver. Ser feliz, gente, é uma questão de escolha, não é a situação. Quando você determina, a partir de hoje eu vou me alegrar em Deus, aí ele vai e dá a alegria dele para você. Mas enquanto a pessoa ficar lá sendo pessimista, lá achando que a vida dela vai ser daquela forma lá, e pedindo alegria, ela nunca se alegra, você pode ler no Novo Testamento, você vai encontrar lá várias passagens que Deus fala pra gente se alegrar no Senhor. Abre lá, ó, João capítulo 16. Evangelho de João, lá no capítulo 16. Tem que se alegrar, meu. Por isso que a Bíblia fala sobre exortação. Às vezes você tem que exortar, a pessoa exortar de uma chacoalhada forte, para que a pessoa deixe de ser triste. Larga a mão de ser triste e se alegra, né? A pessoa tem que, às vezes, ela tem que ser exortada, ela tem que se alegrar. Ó. Todas as igrejas que eu passo, eu conto o que aconteceu comigo uns anos atrás. Há uns anos atrás eu estava na igreja, acho que faz mais de 10 anos isso. Eu estava na igreja e me veio uma mulher pedir oração. Ela devia ter uns 30 anos de idade, 32, não passava disso aí. E ela tava com um menino junto dela, um menininho, devia ter uns 5, 7 anos de idade. Aí ela veio pedir oração pra mim, assim, com a foto na mão, assim. Ela veio pedir oração, menina nova, 30 e poucos anos. Chinelo de dedo no pé, era um chinelo de dedo no pé, uma calça jeans, batida, uma camisetona branca, assim, sabe? Toda jogadona, assim, grandona, né, em cima dela, assim. Toda apagada. Apagada, chinelão, calça jeans, menina nova, mas toda jogada. Vamos colocar assim. Aí ela chegou pra mim com a foto na mão, assim, veio pedir oração. Ela falou assim, pastor, eu quero pedir... Ela tava com o menino junto dela, assim. Ela, pastor, eu quero pedir que o senhor ore aqui pro meu marido, pra ele voltar pra mim. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí o marido dela já tinha deixado ela há alguns anos. Ele tava com outra mulher e tava com 2 crianças lá já, com essa mulher. Tava com 2 crianças. E um menino agarrado nela, assim, que era filho dele. Aí ela toda derrubada. Pastor, ele tá contra a mulher, eu quero pedir pro senhor orar pra ele voltar, ele tá com 2 filhas com ela lá. Só que naquele momento ali me veio uma revolta tão grande dentro do meu coração pra falar com aquela mulher, mas tão grande.
Eu olhei pra ela assim, eu falei assim, olha pra você. Olha o jeito que você tá vestida. Nem maquiagem você passa, você tá toda apagada, o chinelo, essa camisetona branca jogada por cima aí. Eu falo, olha, quantos anos você já tá na igreja pedindo oração para esse homem aí? Quantos anos você tá? Eu não lembro tudo que eu falei pra ela, não. Mas eu falei tanta coisa pra ela aí. Ela foi exortada ali. Eu falei, mas tanta coisa pra ela ali. Eu falei, olha pra você. Você fica a vida inteira rastejando dentro da igreja, pedindo oração. O homem já tá com outra mulher, já tem 2 filhos lá, deixa ele lá. Nossa, eu lembro que a gente falou tanta coisa pra ela ali. Tanta coisa pra ela ali. Mas deu uma chacoalhada pra ela ali. E o menino agarrado na perna dela ali, junto dela ali. Aí ela abaixou a cabeça assim, abaixou a foto assim. Eu nem orei por ela, nem orei pela foto dela. Aí eu lembro que ela foi embora. Isso aí foi no meio da semana. Aí no meio da semana eu fiquei pensando, fiquei pensativo. Eu falei, meu Deus do céu. E aquela moça, né? Aquela mulher, e como é que ela tá? Aí fiquei ali, pensei, acho que 2 dias depois esqueci. Aí no domingo de manhã ela tava na primeira fileira da igreja. Quando eu subi no altar, ela tá na primeira fileira da igreja. Toda maquiada, arrumada, uma roupa totalmente bonita, diferente. Nossa, eu subi assim, eu fiquei parado olhando pra ela assim, mas eu fiquei tão feliz na hora assim, mas tão feliz. Fiquei tão feliz, ela tava arrumada, maquiada, arrumou o cabelo, tudo arrumado, uma roupa bonita, sandália no pé. Falei, graças a Deus. Falei, graças a Deus. Ela tava vivendo uma tristeza que não era pra ela viver. Não era pra ela viver. Quando eu exortei ela ali, depois quando ela foi embora, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, tanto de coisa que eu falei pra aquela mulher. Mas não foi eu em si, mas foi Deus exortando ela ali. Deu uma chacoalhada nela ali. Ali no domingo ela estava na primeira fileira da igreja, ela e o filho dela ali, mas toda arrumada, toda feliz, sorridente. Eu dei graças a Deus, porque arrancou aquela tristeza dela. E ali ela começou a dar para Deus uma alegria, que até então ela vivia um luto que não era para estar vivendo. O homem já estava com outra mulher, mais filho, deixa para lá. Ali ela entendeu aquilo ali. Então a vida dela mudou por causa dessa exortação. Agora imagina você se eu ficasse ali passando a mão na cabeça dela. Ah, coitada, vamos orar por você para ele voltar. Para ele largar os 2 filhos lá e voltar para você. Aí eu seria mais um pastor que teria passado e teria orado por ela, iludindo, ela ia ficar morta daquele jeito lá como ela estava, né? Sendo que não era para estar. Ó, João capítulo 16... Lá no versículo 20, o Senhor Jesus ele estava se despedindo, João 16, 20. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, né? E estava falando para eles a respeito do Consolador que viria. João 16, 20, Jesus falou assim, ó. Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus estava falando para os apóstolos aqui que eles iam chorar, eles iam ficar tristes, o mundo ia se alegrar por causa da morte dele. Porque Jesus ia ser arrancado deles ali, Jesus estava se despedindo deles. Jesus falou, vocês vão ficar tristes, né? Mas, como ele diz aqui, ó, versículo 20 no finalzinho, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha isso. A vossa tristeza, eles ficariam tristes por causa de quem? Do Senhor Jesus. Você tem que entender isso. A única pessoa que a gente pode ser apaixonado é por Jesus. A palavra paixão significa sofrimento. A única pessoa que você pode sofrer e ficar profundamente triste é por causa de Jesus. A única pessoa. Eu nunca vou me esquecer disso. Acho que eu tinha 15 anos de idade, o pastor estava fazendo a reunião do grupo jovem com a gente na igreja. E eu lembro que ele veio ali no espírito, ali exortando todos nós ali. Eu lembro que ele olhou para nossa cara assim, devia estar uns 30 jovens na igreja ou mais lá. Eu lembro que ele olhou para nossa cara e falou assim, ó, vocês ficam chorando aqui por causa de namorada. Vocês ficam chorando aqui por causa de namorado. Por que vocês não choram? Por que vocês não têm o Espírito Santo? Vocês deviam chorar por isso, tinha que ter vergonha na cara de vocês. Mas, meu Deus, eu lembro que o pastor chegou e rasgou todo mundo no meio. Deus, né, fez isso. Mas rasgou todo mundo no meio. Todo mundo ficou olhando espantado para ele. Vocês ficam chorando. Por que vocês ficam chorando? Porque perde namorada, perde namorado. Por que vocês não vão chorar? Porque vocês não têm o Espírito Santo. Chora por ele. Meu Deus do céu. Aquilo ali despertou muita gente. Você quer chorar? Chore pelo Espírito Santo. Chore por ele. Busque ele. Chore porque você não tem a presença dele. Chore por causa dos seus pecados. Chore para você ser uma nova criatura. Esse choro, isso é sofrimento. Isso é paixão. Você só pode se apaixonar por Cristo.
Por nada mais você pode se apaixonar, nada mais. Paixão tem o significado de se prostrar, de se entregar, né? Só por ele que a gente pode fazer isso, mais por ninguém, mais por ninguém. Eu nunca aconselho a ninguém a ficar sofrendo a vida inteira por causa de ninguém, não. Nunca aconselho, não. Pastor, eu vou orar para o meu marido voltar. Ora. Eu vou orar para a esposa voltar. Ora. Mas veja até onde você vai. Você quer ficar a vida inteira olhando para aquela pessoa voltar? E se aquela pessoa endurecer o coração, ela não quiser mais? Se ela já tiver outra família, você vai ficar sofrendo até quando por causa dos outros? Aí a pessoa nunca vai desfrutar de ter uma comunhão com o Espírito Santo. Porque a pessoa persevera, chora um monte, busca um monte e nunca se alegra em Deus. A pessoa vive triste. Mas vive triste por causa de casamento, vive triste por causa de vida financeira, por causa de saúde. Então é por isso que a Bíblia fala que lá em Tiago, que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, tá? Ele tem ciúme de nós. E esse ciúme não é só quando a pessoa vive em pecado no mundão, não. É pela tristeza que a pessoa carrega no coração dela. Tá? Então a gente tem que entender isso muito bem, tá? Aí Jesus falou, vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo a um homem. Ó, o Senhor Jesus deu esse exemplo aqui da mulher quando dá à luz. Quando tá para dar à luz, ela tem tristeza, mas quando nasce a criança, ela nem se lembra da dor dela. Assim é o novo nascimento, gente. Assim é o novo nascimento. Para a pessoa nascer do Espírito Santo, ela tem que se angustiar. Ela tem que se entristecer. Ela tem que chorar pelo Senhor. Eu não posso me iludir com a minha vida de fé. Eu vou falar sobre isso aqui com você daqui a pouco lá em Tiago. Eu não posso me iludir com a minha vida de fé. Eu tô feliz porque eu tenho emprego. Eu tô feliz porque Deus me curou, porque Ele libertou fulano. Se eu não tenho a alegria do novo nascimento, a alegria como fruto do Espírito Santo. A nossa alegria não pode ser de resultados dessa vida. Tem que ser uma alegria plena do Espírito dentro de nós. E infelizmente hoje a alegria do fruto do Espírito Santo não é falado dentro da igreja. O que é falado dentro da igreja hoje, infelizmente, é a alegria do carro novo, é a alegria da cura, é a alegria de bênção sentimental, de bênção familiar. Ó, você que está aí triste, vem aqui buscar pela tua família, Deus vai mudar a sua família, Deus vai fazer você voltar a sorrir com seu filho, com seu marido, com dinheiro no bolso, com saúde. Meu Deus do céu. Essas são alegrias, como que eu posso dizer, momentâneas, alegrias momentâneas. Essas alegrias, elas trazem um vício. Como assim? Essas alegrias, elas têm pouca duração. Pouca duração. A pessoa recebe uma alegria porque arrumou um emprego hoje, mas ela não tem uma alegria do Espírito Santo dentro dela. Aí daqui a pouquinho ela vai precisar alcançar mais alguma coisa para ter outra dose de alegria. Eu me alegrei tanto porque Deus me deu emprego. Aí passou 2 semanas, um mês, antes disso, aquela alegria vai embora. Aí daqui a pouco a pessoa precisa receber outra coisa para tomar outra dose de alegria. Tem que acontecer alguma coisa na minha vida para eu me alegrar. É assim que funciona, infelizmente. Então hoje a igreja, o sistema está dessa forma. Atraindo as pessoas por causa de uma alegria momentânea. Aí a pessoa recebe o negócio aqui, se alegra, recebe, daqui a pouco passa um deserto, ou fica um tempo sem receber alguma coisa, a alma dela morre tudo de novo. Se acaba, por quê? Porque ela vive de doses de alegria. Vive de uma alegria do exterior. A alegria humana, a alegria natural, ela depende que aconteça alguma coisa. A alegria do Espírito Santo, ela não depende de nada. Ela é colocada dentro do cristão, é uma fonte transbordante dentro da própria pessoa, né? Aí Jesus falou, deu esse exemplo da mulher, né? Quando está para dar, mas quando nasce o mundo ao menino, ela não se lembra mais da aflição por causa da alegria. Aí Jesus falou, versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, que Jesus falou. Da mesma forma que acontece com uma mulher, vai acontecer com vocês. Assim também agora vocês têm tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a alegria ninguém poderá tirar. Olha isso. Igreja, a alegria como fruto do Espírito Santo, ninguém pode tirar, ninguém. Uma pessoa que ela conquista, ela compra, ou ela recebe uma casa nova hoje. A pessoa ela mora na rua, mora de aluguel. Aí ela compra a casa dela, ela compra ou ganha ou recebe, ela vai ficar alegre, não vai? Vai. Mas aquela alegria pode ser tirada dela? Pode. A alegria da casa nova pode ser tirada sim. A pessoa fica um mês, um tempo lá, naquela casa, e daqui a pouco morre alguém, acontece alguma coisa, a alegria dela vai embora.
A pessoa está desempregada, ela conseguiu um emprego, ela vai ficar alegre? Ficou, mas aquela alegria pode ser tirada? Pode. A pessoa está doente, aí Deus cura ela lá, uma cura divina. A pessoa vai ficar alegre? Vai, mas aquela alegria pode ser tirada dela? Pode. Pode ficar doente de novo, a alegria vai embora. Ou acontece alguma situação na vida, ela se esquece da alegria da cura dela e volta para a tristeza tudo de novo. Casou, fiquei alegre, a alegria pode ir embora? Pode. Qualquer alegria pode ser tirada, tá? Qualquer alegria. Qualquer alegria pode ser esquecida. Mas Jesus falou aqui, ó, da alegria do novo nascimento. Jesus falou, outra vez eu vos verei, finalzinho do 22. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. É a alegria da comunhão, é o fruto do Espírito Santo. Não é alegria de milagre, não é alegria de bênção, não é alegria quando alguma coisa dá certo. Não é. As alegrias das bênçãos são boas e são importantes, sim. Mas são todas de pouca duração. Todas elas. A alegria que é permanente é a alegria do fruto do Espírito Santo. E é a alegria do fruto do Espírito Santo que faz com que as outras alegrias permaneçam. São essas alegrias. Ainda que a pessoa perca alguma coisa que ela recebeu, ela passe por um deserto, por uma luta, ela nunca vai perder a alegria dela. Nunca vai perder, porque a alegria é o fruto do Espírito. E Jesus falou aqui, ó, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Qualquer outra alegria pode ser tirada, sim. Qualquer alegria pode ser tirada. Menos a alegria que é o fruto do Espírito. Agora, você lembra que eu li com você lá em Isaías 55, ou em Isaías 12? Que Jesus falou que é com alegria que a gente tirar a água da fonte da salvação? Que é com alegria que que tudo vai se transformando na nossa frente? Olha o que Jesus fala aqui no versículo 23, ó. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vô-lo concederá em meu nome. Olha isso. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha isso. A alegria é o que o Senhor Jesus está falando. Tudo que me pedis, como ele diz aqui, ó, o Pai vô-lo concederá em meu nome, qualquer coisa, para que a vossa alegria seja completa. A partir do momento que eu tenho fruto da alegria do Espírito Santo em mim, eu começo a tirar água das fontes da salvação. Eu começo a buscar em Deus, a pedir em Deus, ele me entrega, ele abençoa, ele entrega aquilo. Por quê? Porque a verdadeira alegria eu já recebi, que é a alegria da comunhão com o Filho dele, com o Espírito dele. Então eu tendo essa alegria com ele, ele me entrega todas as outras. Todas as outras. Agora, se eu não tenho essa alegria que é o fruto do Espírito Santo, eu vou viver como desculpa usar essa expressão, mas eu vou viver como um viciado. Eu recebo uma dose de alegria aqui porque aconteceu alguma coisa na minha vida, aí daqui a pouco tem que acontecer outra coisa para eu tomar outra dose de alegria. Aí se passa por um tempo sem nada acontecer, eu começo a murchar e ficar na tristeza tudo de novo. Porque eu dependo de pequenas doses, porque a pessoa ainda não tem a verdadeira alegria dentro dela, né? Ó, 2 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 7. Essa palavra aqui eu gosto de pregar ela sozinha, né? Porque essa palavra que dá uma pregação inteira. Mas vamos correr aqui no tempo que a gente tem aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 7. Eu quero ter a alegria da salvação. Alegria como fruto do Espírito Santo em mim. Olha o caminho aqui, ó. Olha o caminho. Vamos ler a partir do versículo 5, vai. Vamos ler. 2 Coríntios 7, verso 5 diz assim, ó. O apóstolo Paulo diz, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo, a minha alegria. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, a primeira carta que Paulo escreveu para os Coríntios, essa aqui é a segunda, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Igreja, olha isso. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, você vai ver que tem muita repreensão ali. Tem muita repreensão na primeira carta.
E porque havia muito pecado dentro da igreja dos Coríntios, né? Se você ler. E o apóstolo Paulo escreveu aquela carta para contristar aquele povo, para levar aquele povo à humilhação, para levar aquele povo a reconhecer os seus pecados. E aquele povo foi contristado, mas eles não foram contristados brevemente. Eles foram contristados brevemente. Não foi algo profundo, eles não deixaram com que eles fossem contristados, levados a uma tristeza profunda para eles poderem se arrepender. Né? Que você vai entender isso aqui melhor aqui, ó. Versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Olha isso. Uma parte da igreja dos Coríntios, eles foram contristados segundo Deus. Deus entristeceu aquele povo profundamente, para que eles não sofressem o dano da morte, o dano da punição. Ali eles foram contristados. Agora, o nosso versículo-chave está aqui no 10, ó, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Igreja, olha isso. Existem duas fontes de tristeza. E falando isso daqui, tem muita gente que se escandaliza porque não conhece a palavra. Existem duas fontes de tristeza: Deus e o mundo. Deus é uma fonte de tristeza? Sim. A Bíblia diz que quem nos conduz ao arrependimento é o Espírito Santo. E não existe arrependimento sem tristeza. Não existe arrependimento sem humilhação. O verdadeiro nascimento, ele acontece quando a pessoa começa a buscar a Deus, a Jesus de todo o coração, e ali o Espírito Santo ele vai começar a entristecer aquela pessoa. Vai começar a entristecer. A pessoa vai começar a sentir uma tristeza no coração dela. Mas não é uma tristeza do mundo que vai matar aquela pessoa. É uma tristeza que vai produzir vida. E a partir daquela tristeza que o Espírito Santo vai colocar naquela pessoa, aquela pessoa ela vai ser limpa. Aquela pessoa ela vai ser quebrantada profundamente. Ela vai ser contristada. Ela vai ser tremendamente entristecida por Deus. Por Deus. Deus também é uma fonte de tristeza. Mas eu vou buscar Deus para me alegrar. Exatamente. Mas a alegria de Deus não é uma alegria superficial. Para ele dar uma alegria, lembre que eu li com você que Jesus falou lá em João 16, eu vos darei uma alegria que ninguém poderá tirar. Algo que ninguém pode tirar, que está lá dentro, no mais íntimo da pessoa. E Deus só pode colocar isso através da tristeza. É através da tristeza que tem um arrependimento verdadeiro. É através da tristeza que existe o novo nascimento. É através da tristeza que existe a verdadeira angústia. Que ali a pessoa vai ser lavada, ali ela vai ser moída. Só que aquela tristeza é prazerosa. É muito gostosa, é prazerosa. É onde a pessoa ela vai chorar. Muitas vezes isso aconteceu comigo. De eu dobrar o joelho para orar, eu não consegui nem falar. Minha garganta doía, tanto choro que vem assim, ó. Mas é tão gostoso, porque aquilo ali lava. Aquilo ali lava. Aquilo ali lava, aquilo ali, a gente se levanta dali mais limpo. E logo em seguida vem a paz, a justiça. Lembra que eu li com você? Que o reino de Deus, eu li com você, acho que lá em Romanos, né? Que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, lembra disso? Aí aquela tristeza vai justificando a gente. Olha como toda a palavra está ligada. O reino de Deus é justiça. Para o reino de Deus estar dentro de nós, a pessoa receber o Espírito Santo. O reino de Deus é justiça. Aquela pessoa ela tem que ser justificada. E isso acontece através da tristeza profunda que Deus dá. Aí a tristeza vem, começa a vir a justiça do reino. Aquela pessoa começa a se despir de todo orgulho, soberba, pecado. Ali ela começa a entender, pela aquela tristeza que Deus está produzindo, né? Ela começa a entender a grandeza da obra de Jesus Cristo naquela cruz. Justiça. Aí quando a pessoa ela é transformada por aquela tristeza, junto com aquela, ela é justificada pelo sangue do Cordeiro. Ali ela vai ser lavada. Ali ela vai colocar para fora pecados que ela nem lembrava mais. Ali o Espírito Santo vai levar ela lá para anos atrás na vida dela e ele vai começar a se arrepender de tudo ali. É uma tristeza que vai lavando, vai pondo tudo para fora. E quando a pessoa se levanta dali, ela tem o quê? Ela tem paz, justiça e paz. A pessoa levanta dali em paz com Deus. Ela passa a ter paz com Deus, porque ali ela recebeu o ministério da reconciliação.
ali ela é reconciliada com Deus, ali ela levanta em paz. E logo em seguida, o que eu li com você em Romanos 14, né? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Aí o que vem depois? A alegria. A alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo. Mas o processo é esse. Como diz os irmãos assembleanos, né? Que eu fiquei uns anos lá com eles lá. É passar pela moinha, é ser moído. Mas essa moinha é no íntimo, é na alma da pessoa. É cada um passar pelo seu Getsemane, né? O Senhor Jesus, antes dele ir para o Calvário, ele foi orar no Getsemane. Getsemane significa prensa do azeite. Ali o Senhor Jesus ele foi prensado de um jeito que ele transpirava sangue. Mas ele saiu dali cheio do poder de Deus para poder cumprir a missão que ele ia cumprir. E o processo é esse, gente. Vamos ler de novo aqui, ó. Você precisa entender isso aqui profundamente. Pastor, eu tô triste, eu não entendo porque que eu tô triste. Você tá sendo fiel com Deus? Eu estou. Então mergulha na oração, mergulha no choro, mergulha na adoração, mergulha na palavra. Vamos ler de novo aqui, ó, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10, tá, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza que vem de Deus, ela produz arrependimento para a salvação, que vai levar aquela pessoa a ser salva. O Espírito Santo começa a contristar aquela pessoa, começa a entristecer ela profundamente, para que ela se arrependa profundamente, não é uma coisa rasa. E aquele arrependimento vai levar ela à salvação, ó, versículo 10 ainda, que a ninguém traz pesar. Não traz pesar, essa tristeza não mata. Essa tristeza ela é prazerosa, ela é maravilhosa. Maravilhosa, que a ninguém traz pesar. De vez em quando ainda, dependendo do que Deus quer fazer, eu sou atingido não, Deus ele me enche com essa tristeza aqui, mas isso aqui é gostoso demais, gente. Isso aqui é maravilhoso demais, é só quem já teve experiência daqui é o que sabe. Por que às vezes a pessoa escuta eu pregar isso aqui, pensa que eu sou doido? Por quê? Porque a pessoa só conhece a tristeza do mundo, a pessoa não conhece a tristeza de Deus. As pessoas só conhecem a tristeza do mundo. E a tristeza do mundo, todo mundo quer fugir. Mas a tristeza de Deus, a Bíblia diz aqui, que a ninguém traz pesar. É uma tristeza na alma. É uma delícia essa tristeza. É uma tristeza na alma que leva ao aquebrantamento. Meu Deus do céu. Às vezes não dá nem para falar. Que ali é tanto choro, é tanta dor na alma ali. Mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esse processo é maravilhoso. E o Espírito Santo, ele sempre faz isso. Mesmo depois que a pessoa é salva. Ele sempre faz isso. Que ele quer fortificar a pessoa em alguma coisa, ele quer fundamentar em alguma coisa, ou lá na frente ele sabe que ela vai precisar de uma unção maior, então ele leva a pessoa a essa tristeza aqui, a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Vamos ler de novo o verso 10, ó. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, não mata, não destrói, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha isso, gente. Mas a tristeza do mundo produz morte. Igreja, isso aqui é muito sério. Quando eu vou pregar essa palavra aqui, eu fico uma reunião inteira só nessa palavra, que é 1 hora e pouco só nessa palavra aqui, porque ela é muito vasta. Toda pessoa que ela não busca, ela não abre o coração para ser salva, para receber a tristeza de Deus, para o arrependimento que vai levar à salvação, toda pessoa que foge dessa tristeza, o que vai atingir ela depois? A tristeza do mundo. A tristeza do mundo produz morte. Existem pessoas que elas ficam na igreja anos e anos fugindo dessa tristeza aqui. Quer dizer, elas não querem se arrepender. Elas não querem entregar a vida para Jesus. Elas não querem nascer de novo. Elas não querem ter um encontro com Deus. Elas têm fé em Deus. Elas até se batizam nas águas, até tomam ceia. Mas elas não querem envolvimento espiritual profundo com Deus. Elas ficam vivendo de pequenas alegrias dentro da igreja, dependendo de coisas para se alegrar. E inevitavelmente, infelizmente, o que vai atingir essas pessoas no futuro é a tristeza do mundo que vai produzir a morte nelas. A tristeza no mundo produz morte, a morte espiritual. É o inferno na alma da pessoa. E depois, consequentemente, o inferno para sempre, eternamente. A tristeza do mundo produz morte, a tristeza de Deus produz vida. Você tem que entender isso. A tristeza do Senhor produz vida, essa tristeza que é maravilhosa. Talvez você não entenda quando eu falo isso, porque talvez você nunca sentiu isso. Talvez você nunca passou por isso. Talvez a única tristeza que você já sentiu até hoje é a tristeza do mundo.
Então, quando fala que essa tristeza é gostosa, quando eu tô falando aqui que essa tristeza é maravilhosa, é prazerosa, aí talvez você não entende isso. Mas tomara, Deus, que você venha compreender isso. Porque se você não conhece essa tristeza aqui, que vai te levar ao arrependimento, que vai te levar vai trazer a justificação, a paz e a alegria do Espírito Santo, você nunca vai ser salvo. Essa tristeza é o que nos lava profundamente. Aí olha o que Paulo falou para o povo aqui, ó, versículo 11, ó. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Olha isso. O apóstolo Paulo falando, olha quanto cuidado não produziu em vocês. Olha o cuidado de Deus com vocês, vocês que foram contristados, vocês que se arrependeram. Leia lá a primeira carta aos Coríntios para você ver quanto pecado tinha dentro da igreja dos Coríntios ali. Aí Paulo falou, vamos ler de novo a primeira parte do versículo 11. Porque quanto cuidado não produziu isto em vós, que segundo Deus fostes contristados. Olha isso. Quanto cuidado não produziu em vocês isso? Paulo está falando para eles. Olha como vocês foram fortificados, como vocês foram fundamentados. Olha como vocês foram fortalecidos. Olha o cuidado que produziu em vocês, que foram contristados segundo Deus. Vocês que foram entristecidos por Deus. Vocês que receberam a palavra, vocês que se humilharam. Olha quanto cuidado isso produziu em vocês. Ou seja, olha como que a salvação de vocês ficou plena, ficou forte. Olha como vocês amadureceram na fé. Por quê? Porque eles foram contristados, eles se humilharam. Eu já falei isso aqui que eu vou falar agora, eu já falei isso aqui em várias lives. Várias lives eu já falei isso aqui. Principalmente no estudo do livro do Apocalipse. Antigamente as vigílias eram para humilhação. Antigamente as vigílias eram para a gente se humilhar, chorar e buscar, chorar e buscar. As vigílias hoje são para alcançar bênção, infelizmente. Quando há vigílias hoje, Senhor, olha para essa mãe que está chorando pelo filho. Senhor, olha o empresário. As vigílias hoje é assim. Senhor, olha esse empresário que está passando em aperto, manda a gente lá. Senhor, olha essa pessoa que pede uma cura. Eu falo, meu Deus, as vigílias hoje são assim. Quando eu me converti há 26 anos atrás, irmão, vigília era 4, 5 horas, era choro, era humilhação, era louvor, você nem via a hora passar. As pregações eram inspiradas por Deus. Não era pregação para a gente poder receber alguma coisa, para deixar a gente confortável aqui na terra, não. Era a pregação de arrependimento, era a pregação que nos levava a receber o Espírito Santo, a abandonar o pecado, a imundícia, a sujeira. Não era pregação para ficar, ó Senhor, essa mãe que chora pelo filho. Que mãe que chora pelo filho? Aquela pessoa tem que chorar porque ela não tem o Espírito Santo, porque ela é nascida de Deus. Senhor, olha esse empresário. Que empresário, coisa nenhuma, irmão. O que adianta o cara ganhar dinheiro e não ser salvo? Ficar feliz porque agora a empresa dele tá dando muito lucro, sendo que ele nunca vai ter a alegria do Espírito dentro dele. Amanhã depois vem um deserto, a alegria dele vai tudo embora, porque a alegria dele era o dinheiro. Porque a alegria daquela mãe era o filho. Então a sua alegria não pode ser seu filho, não. A sua alegria não pode ser dinheiro nem nada que você tenha. A sua alegria tem que ser o Espírito Santo. Mas quem é natural não entende isso. O natural não entende isso. O crente natural, ele condiciona as alegrias às coisas que ele tem. Ele condiciona isso. E Jesus falou que nem só de pão viverá o homem. O pão representa tudo. Representa a família, dinheiro, tudo que a gente precisa aqui. Só que quem é natural não entende o que eu estou pregando aqui, não. Quem é natural não entende. Quem é natural só entende que para ser feliz tem que ser casado, tem que ter marido, o fulano tem que estar liberto, tem que ter dinheiro, tem que ter saúde, porque condiciona a alegria essas coisas. E infelizmente hoje os homens estão assim. Quando eu falo os homens, é os pastores, a liderança está assim. E infelizmente, viciando um povo em alegrias que são passageiras, mas a pessoa nunca tem alegria eterna. E a vida inteira a pessoa só fica chorando quando tem problema. E ela nunca para de ter problema na vida dela. Ela nunca para. Porque é algo terrível. É o que Jesus falou, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Jesus falou que faria o mercado do povo. Mercadejaria também a palavra de Deus. Faria o mercado de vós. Mercadejariam a palavra. É uma coisa terrível. O que é mercadejar? Quando você precisa de um óleo, você vai onde? Você vai no mercado. Você precisa de um feijão, você vai no mercado. Você precisa de um arroz, você vai no mercado. É a mesma coisa hoje. Precisando de cura, eu vou na igreja. Eu vou na igreja porque eu preciso de dinheiro. Eu vou na igreja porque é do casamento. Eu vou na igreja, quer dizer, a pessoa mercadeja. E os homens vão fazendo mercado do povo. Vai fazendo mercado.
Ou seja, só fica oferecendo aquilo que a pessoa quer. Fica ali a vida inteira, ó, vem que você vai ser curado, vem que você vai arrumar emprego, vem que você não sei o quê. Aí fica vindo aí, isso é o mercado do evangelho, é o mercado da palavra, infelizmente. Porque a verdadeira alegria não é nada disso, né? E eu não sou contra milagre, nada disso, tá? Porque tudo isso é a promessa de Deus. Mas a gente está num tempo hoje que a alegria do Espírito como fruto é condicionada quando a gente recebe alguma coisa, infelizmente. Então, Deus, talvez se escandaliza quando eu falo isso, né? Deus é uma fonte de tristeza. Deus, ele dá tristeza sim. Mas é a tristeza que produz arrependimento, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Quem está chegando agora, eu estou lendo 2 Coríntios 7, você pode ler do versículo 5 até o versículo 11, que você vai ver isso. Tristeza que Deus dá, lava, purifica, justifica, traz paz e traz alegria. O reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como eu li em Romanos 14. Vamos terminar aqui, para a gente fechar por hoje, né? Tiago, capítulo 4. Vai lá comigo rapidinho, Tiago, capítulo 4. Gente, esse processo é maravilhoso. Tiago, capítulo 4. Esse processo é maravilhoso, maravilhoso. Já aconteceu isso comigo já, de pessoas chegar para mim da igreja, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tô com uma tristeza na minha alma, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo. Aí eu entender, aí eu falar, continua, vai chorando todo dia, chora, busca. Aí um tempinho depois a pessoa me manda mensagem, me avisa, pastor, eu recebi o Espírito Santo. Isso aconteceu com a Dona Maria. Dona Maria, de vez em quando ela tá na live aqui com a gente, mas acho que ela vai assistir essa live. Isso aconteceu com ela, isso aconteceu com outras pessoas também que eu já vi. A pessoa começa a ser mergulhada numa tristeza, eu falo, fica firme, aguenta. É esse processo mesmo. Mas pastor, tá doendo demais a minha alma. Esse é o processo maravilhoso. Aí daqui a pouquinho a pessoa recebe o Espírito Santo. Porque ela estava sendo contristada ali, ela estava sendo quebrantada por Deus ali. É um processo maravilhoso, aquela tristeza é um prazer maravilhoso. Porque lembra que eu li com você em João 16? Assim é a mãe quando tá para dar luz, ela tem tristeza. Mas depois ela nem se lembra da aflição por causa da alegria de ter nascido ao mundo, ou um menino, ou um homem. Assim somos nós. Para a gente gerar Jesus dentro de nós, para a gente receber o Espírito Santo, a gente tem que se entristecer. E essa tristeza quem dá é Deus para nós, né? Isso é muito precioso. Tomara, Deus, que você compreenda isso, que você tenha experiência assim com Deus na sua vida. Tiago, capítulo 4, lá no versículo 8, a gente termina por aqui, ó. Tiago 4:8 diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha isso. Aqui a Bíblia está falando sobre ter um encontro com Deus. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós outros. Eu tenho que me chegar a Deus. Purificai as mãos, pecadores, abandone todo o pecado. Abandone tudo. E vós que sois de ânimo dobre, limpe o coração. Ânimo dobre é aquela pessoa que vive inconstante, é uma pessoa inconstante. Inconstante. Agora tem fé, depois não tem mais. Agora crê, depois não crê. Agora ama, depois sente ódio. A pessoa que ela tem ânimo dobro é porque ela tem que limpar o coração dela. E a limpeza vem da dedicação, meditação profunda à palavra, né? Agora, ao versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Olha isso. Olha o que a Bíblia manda a gente fazer. Afligi-vos. Eu tenho que me afligir. Lamentai e chorai. Por causa do quê? Do marido, da esposa que foi embora, tá doente, do emprego, do empresário? Não. Afligi-vos, lamentai e chorai. Eu não conheço a Deus, eu tenho que conhecê-lo. Eu sou um pecador miserável, desgraçado. Afligir, lamentar e chorar é isso. É chorar pelo Senhor. É chorar por Ele. É chorar olhando para suas misérias. É chorar olhando para o seu pecado. É chorar olhando para suas imundícies. Isso é o que a Bíblia fala. Se humilha, afligir, se aflija. Cause dores em você. Sabe, não fica levando a vida como se nada tivesse acontecido no seu passado. Não se aflija. Olha para o seu passado, olha para toda a maldade, todo o pecado, toda a distância de Deus que você já viveu, que a Bíblia está falando aqui. Lamente e chore profundamente, né? Versículo 9 ainda, ó. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Olha isso. A Bíblia manda eu converter o meu riso em pranto e a minha alegria em tristeza.
Quer dizer, converta o seu riso em pranto, a sua alegria em tristeza. Ao invés de você ficar procurando se alegrar, não é errado passear, não é errado estar com os outros, nada disso. Converter o seu riso em pranto é isso. Eu vou me alegrar passeando. Eu vou me alegrar vendo Beltrano, eu preciso ver o fulano para me alegrar. Não está errado. A minha alegria tem que ser o Senhor. Converta o seu riso em pranto. Ao invés de ficar procurando, a pessoa está triste, porque ela não tem Deus ainda. Ela não nasceu de Deus ainda. Então, ao invés de, eu vou assistir alguma coisa para eu dar risada aqui para ver se eu me levanto. Não, converta o seu riso em pranto. Em vez de rir com alguma coisa, vai chorar. Mas não é chorar para os outros ficar vendo, não. É chorar lá no seu quarto, vai dobrar o joelho, vai clamar a Deus. Não é chorar para os outros, não. Vai chorar. Não é ficar postando no Facebook falando que tá triste, não quer receber uma palavra, não. Vai chorar para Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora, vai chorar. Converta o seu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Converta a sua alegria em tristeza. De vez em quando eu falo isso aqui que eu vou falar para você na igreja. Às vezes eu falo assim para os obreiros e para os membros também. Eu falo, vocês querem? Converta a sua alegria em tristeza. Eu falo, você quer ver só? Pega Natal ou pega uma virada de ano. Ao invés de você ficar lá com a tua família, comendo lá Chester, pernil, todas as coisas, pega um Natal lá, pega um dia 25, inteirinho, chega na igreja, 7 horas da manhã e sai da igreja só à noite. Faz isso. Converta a sua alegria em tristeza. Você vai ver só como que você vai sentir. Faz isso. Eu nunca vi ninguém fazer isso até hoje. Faz isso. Converta a sua alegria em tristeza. Não, pastor, eu estou um ano inteiro esperando o Natal. Natal eu vou viajar, Natal eu vou pra praia. Em vez de você viajar, em vez de você ficar comendo churrasco lá com os outros, fala assim, chega lá no pastor da sua igreja e fala, pastor, no dia 25 do Natal eu vou ficar na igreja das 7 da manhã até as 9 da noite. Eu vou ficar o dia inteiro na igreja. Só que sem celular, tá? Sem celular, sem conversa com ninguém. Só você e o Espírito Santo e a palavra. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Faz isso pra você ver. Converta a sua alegria em tristeza. Converta. Você vai se entristecer. Ao invés de ficar buscando alegrias, vai se entristecer. Não tô falando que é errado passear não, tá? Pode passear à vontade. Mas há tempos na vida que você tem que se afligir. Peraí, eu vou converter a minha alegria em tristeza. Quantas vezes eu já não passei por isso aqui? Um monte de vezes. No começo, para mim, foi terrível. Quando eu entrei na obra. Terrível. Natal e Ano Novo, que eu tinha que ficar o dia inteiro na igreja. Misericórdia, era uma luta. O dia inteiro. E naquela época lá não tinha WhatsApp também. Meu Deus, para falar com ninguém. Era uma luta. Teve Natal e Ano Novo que, misericórdia, não passava uma alma na igreja. Uma alma. Eu ficava o dia inteiro na igreja. No começo foi uma luta. Hoje em dia eu nem sinto mais nada. Se eu tiver que ficar o dia inteiro na igreja, Natal, Ano Novo, para mim é uma coisa normal. Mas no começo foi uma dificuldade tremenda. Que eu tinha que ficar na igreja o dia inteiro ali. Ali você, ou você ora, ou você morre ali, na tristeza. Porque tá todo mundo passeando, você sabe que a tua família tá reunida, você sabe que tá todo mundo lá, você sabe que te convidaram. Aí você fala, não, eu vou ficar na igreja. É o que a Bíblia tá falando. Só que não precisa esperar o Natal, Ano Novo pra você fazer isso. Começa a converter a sua alegria em tristeza. Ao invés de estar procurando alguma coisa para se alegrar momentaneamente, vai se entristecer diante de Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui, o versículo 10, Humilhai-vos, quer dizer, se humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha isso. Essa exaltação, irmão, é tudo. É a alegria dentro de você, é receber o Espírito Santo, é conhecê-lo, é te honrar, é te exaltar em tudo que Ele quer te exaltar. Só que o caminho é esse daqui, Agora, quem quer andar por esse caminho aqui? Afligi-vos, lamentai, chorai, converta o seu riso em pranto, a sua alegria. Quem é que quer passar por isso? As pessoas só querem ficar procurando gente ungida. Hein? Pega qualquer pessoa aí que você acha que ela é ungida, que ela tem muita comunhão com Deus, vai conversar com ela, que você vai ver o caminho que ela já passou, vai. Aí você vai ver o caminho da tristeza dela, você vai ver o caminho das dores dela. Aí você vai olhar, aí você vai conversar com ela, você vai falar, meu Deus, eu não imaginava que você tinha passado por isso. Fala, exatamente. Exatamente. É o caminho da dor, é o caminho da tristeza, mas é o caminho de ser exaltado. Versículo 10 de novo. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Exaltar é dar a estrutura dele para você, é dar os frutos dele para você, é dar o Espírito dele para você, é te fazer fortificado, fundamentado, tudo dele. É fazer você nascer do filho dele. Isso é maravilhoso demais. Só que o caminho é esse daqui, Só que as pessoas fogem disso. As pessoas fogem. Não precisa esperar o Natal e o Ano Novo, não.
Pega um dia da sua semana aí, que é um dia que geralmente você ia ver todo mundo, não vai ver ninguém, fica dentro da sua casa, desliga o seu celular. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai se humilhar o dia inteiro, vai chorar o dia inteiro. Ah, eu preciso ver o fulano, preciso ver o Beltrano, preciso passear, preciso ir lá não sei aonde. Não, irmão, vai se humilhar. Não tô falando que você tem que abrir mão da vida, não é isso não. Mas você tem que aprender a se afligir. Você tem que se afligir. Eu gosto de passear, eu gosto também, não tem problema nenhum, vou também, não tem problema nenhum. Só que há tempos na minha vida, há dias que eu tenho que me afligir, eu tenho que me entristecer, eu tenho que converter o meu riso em pranto. Pera aí, eu não vou ficar sorrindo, eu não vou me distrair jogando videogame, eu não vou me distrair passeando, assistindo televisão, eu vou ficar o dia inteiro hoje lendo, meditando, orando, chorando, ainda que a minha carne não queira, mas eu vou me afligir. Afligir é fazer o que a tua carne não quer. Aí Deus fala, e Ele vos exaltará. O caminho é esse daqui, gente. O caminho é esse. Pega qualquer pessoa que você acha que você vê que é ungida, que tem muita comunhão, que tem muita fé, que é forte em Cristo, você vai ver que o caminho dela foi esse daqui, ó. Aflição. O caminho é igual o caminho do deserto. A pessoa mesmo aprendeu a se afligir. Então, quando a pessoa aprende a se afligir, Deus exalta ela. Ela é exaltada. Ela recebe a estrutura que Deus quer dar para ela. Agora, quando a pessoa não segue esse caminho aqui, ó, a Bíblia fala, ó, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Então, gente, próxima vez que você passar por alguma luta, não fica postando na internet, não. Pedindo abraço, palavra dos outros. Sai fora. Vai se humilhar na presença de Deus. Fecha o teu quarto, não vai falar nada com ninguém, não. Para de ser menino, para de ser criança. A vida inteira, passa uma lutinha e já vai postar na internet. Passa uma lutinha e já vai postar. Tem um monte de gente que fala às vezes na minha cara. Ai, você não passa por luta. Ai, você não sabe o que é sofrer. Eu falo, meu Deus, eu olho assim e falo, meu Deus do céu. Por que as pessoas pensam isso? Porque eu não fico mostrando meu sofrimento para ninguém, meu irmão. Não fico, não. Não fico, eu mostro para Deus. Eu em casa, eu choro, eu busco, eu oro, eu vou no monte, eu mostro para Deus. Eu não choro para ninguém, não. Essa fase já passou, já. Já chorei muito já, quando era menino, quando era criança na fé. Você já passou, já. Então os outros olham e falam, você é forte, você não passa por problema, você não tem nada, você não é... Rapaz, a pessoa não faz ideia, né? Mas não faz ideia e nem quero que faça, porque eu não quero mostrar meu sofrimento para ninguém, porque ninguém pode me ajudar. Ninguém pode tirar as tristezas que eu já tive já e colocar alegria, só o Espírito Santo pode. Então por que eu vou ficar mostrando para quem não pode fazer nada? Por que eu vou ficar tirando foto minha que eu tô triste, sendo que é a palavra que tem que ver meu rosto? É Jesus que tem que ver meu rosto, aqui a palavra é um espelho. Ela tem que ver meu rosto, não o Facebook. Não os outros vendo minha cara triste. É a palavra que tem que ver meu rosto. Só que o que adianta o celular ver o meu rosto triste se a palavra não vê o meu rosto? Não adianta nada. Não adianta nada eu ficar na internet se eu não fico sobre a palavra. Não adianta nada eu chorar para os outros se eu não choro para Deus. Não adianta nada, nada. Então, infelizmente, hoje tem uma geração terrível, uma geração de gente fraca, uma geração de gente que não conhece a Deus, que não nasce do Espírito. Uma geração de muita gente mimada, muita gente criança. E não falo isso criticando o povo não, porque só Deus vai julgar todo mundo. Se é culpa dos pastores, dos coaches que tem, mensagem motivacional. Ah, você é especial para Deus, você é o melhor de Deus. Você sabe, todas essas mensagens que tocam na emoção e não leva nunca a pessoa a ter um encontro com Deus. Mensagem, Deus vai te honrar, Ele tá tirando você da miséria, Ele vai te levar lá não sei para onde, Deus tá falando comigo aqui que você vai viajar lá pro fim do mundo. Isso aí atrai um povão, Só que um monte de gente vazia que nunca vai conhecer a Deus. Então, gente, põe isso no seu coração, tá? Põe isso no seu coração. Começa a assistir pregação antiga. Pega aí, coloca no Google, no YouTube, pregação de 40 anos atrás, 30 anos atrás. Começa a assistir essa pregação antiga. Tem muita pregação boa hoje, tá? Tô desprezando, não. Mas começa a buscar para você entender um pouquinho o que era a igreja 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Né? Você vai entender um pouquinho o que era a igreja, os crentes Abraão, né? Hoje a gente tá hoje a nossa geração, hoje é o crente Jacó. Tem 3 tipos de geração de crente, Abraão, Isaac e Jacó. A geração Abraão é aqueles que pagaram um preço de verdade, aqueles que eles eram conduzidos por Deus de verdade. Aqueles que, passaram por deserto, aqueles que viram muita promessa e foram fiéis até a morte. A geração Isaac foram aqueles que enfrentaram muita luta também, muita luta.
Os inimigos vinham, entulhavam o poço, eles lutavam para abrir de novo, guerra, perseverança, mas já pegaram uma coisa mais tranquila. A geração Jacó de hoje é uma geração que vive enganando. Uma geração que vive enganando e vive sendo enganada. Jacó foi um dos homens que mais enfrentou lutas na vida, foi Jacó. E a igreja hoje é só luta, 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 e não era para ser assim. Porque é uma geração que vive enganando. Uma geração que não tem um compromisso ainda com Deus para valer. E infelizmente, para poder ter um compromisso com Deus, vai ter que passar como diz lá, vai ter que passar pelo, me fugiu agora, quando Jacó teve uma luta com o anjo ali, no Vale de Jaboque, né, se eu não me engano, né? Vai ter que passar pelo Vale de Jaboque, que vai ser o princípio das dores, que a gente vai pegar isso. É uma geração que vai viver enganando como Jacó, mas só vai mudar quando o anjo tocar a perna e ficar aleijado. Só vai mudar quando encontrar o Val de Jaboque, que é onde Jacó teve que lutar com o anjo ali, uma guerra. O anjo aleijou ele ali, mas dali para frente a vida dele foi mudada. Então a nossa geração hoje é uma geração de Jacó, que já pegou tudo feito. Pegou tudo bonitinho. Jacó já pegou tudo feito. Tudo que Abraão tinha deixado e que Isaac tinha deixado. Tá tudo bonitinho. Ainda foi lá, enganou o irmão dele lá, ainda lá. Pegou, tomou posse do negócio, da bênção, da herança. Depois teve que ficar fugindo a vida inteira com o irmão querendo matar ele. Até se reconciliar com o irmão lá na frente e depois passar, ainda depois sofreu muito. Aí, né, antes, né, passou pelo Val de Jaboque, ele foi tocado, foi ferido, aí depois sim que ele teve paz. Então a nossa geração de hoje, de crente, é uma geração de Jacó. Uma geração que já pegou tudo feito, tudo bonitinho, porque os pais do passado pagaram um grande preço para a gente estar aqui hoje, da fé. Uma geração que vive enganando, vive sendo enganada, é uma geração que tem luta em cima de luta. Uma geração que só vai tomar jeito quando começar daqui, que já começou na verdade, tá? Daqui a pouco vai se espalhar para o mundo inteiro. Mas uma geração que quando passar pelo princípio das dores, antes do arrebatamento, antes da grande tribulação, que é a nossa geração, tá? A nossa geração vai passar pelo Val de Jaboque, a gente vai ser ferido na coxa, a gente vai ser terrivelmente perseguido aqui, tá? Todos nós seremos, tá? No princípio das dores, que é a terceira guerra mundial, que eu já preguei isso já no estudo do Apocalipse. Aí sim a nossa geração vai tomar jeito, vai amadurecer, vai ter um encontro com Deus, mas em meio à tribulação. Não a grande tribulação, como eu já expliquei no estudo, mas o princípio das dores, que é a terceira guerra mundial, que nós estaremos aqui. Aí sim a igreja vai passar pelo Val de Jaboque, vai ter que lutar com o anjo, vai ter que viver pela fé uma guerra. Aí sim o nosso nome será mudado para príncipe, aí sim nós seremos levados para o céu. Então quando você examina as escrituras, você entende tudo isso, tá? Então a nossa geração hoje ela é complicada. Luta em cima de luta. Agora, você quer sair fora disso? Seja como Abraão, seja como Isaac, não seja como Jacó, tá? Guarda isso no seu coração, tá bom? Vamos orar agora. E na segunda-feira, em nome de Jesus Cristo, nós estaremos aqui, se Deus quiser, para a gente dar continuidade falando a respeito do terceiro fruto do Espírito Santo, tá bom? Senhor, nosso Deus é nosso Pai. Senhor, fala ao nosso coração, meu Pai, por favor. Meu Deus, eu sei que as palavras de hoje foram talvez difíceis de entender. Mas, Pai, para o Senhor, nada é difícil, meu Pai. Aliás, o Senhor pode nos ensinar todas as coisas. Então, meu Deus, eu te peço, revela para esse povo, ensina essas pessoas, meu Pai. Ensina o caminho da angústia, da tristeza. Mas esse é o caminho da justiça, da paz e da alegria, Pai. Como é maravilhoso isso, como é precioso, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos leva para esse caminho, Senhor, quantas vezes for preciso, para que a gente seja justificado, tenhamos a tua paz e sejamos cheios da sua alegria, em o nome de Jesus. E amém, gente, tá? Guarde essa palavra no seu coração, tá? O meu compromisso é com a palavra de Deus, não é com homem, não é com instituição, não é com ninguém, tá bom? Meu compromisso é com a palavra, tá? Deus abençoe cada um. Dona Glória, fiquei com Deus, Jeane, Dona Naildes, Dona Cristina Kabilac, Dona Cleana, Deus abençoe a senhora e o marido, tá? Deus abençoe seu Júlio, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, a obreira Ana Paula ali também do Bonfilioli, tá? E quem mais não apareceu para mim, tá bom? Deus abençoe, gente, boa noite, vão dormir na paz e amanhã estejamos todos na igreja, para a glória de Deus, tá? Fique com Deus, uma boa noite.